Torcedor vascaíno, a cada hora que passa, o caldo entorna para a CBF. A CPI da manipulação, que hoje está vasculhando o futebol brasileiro, pode de fato ter próximos capítulos nestas próximas horas que irão evidenciar um dos maiores problemas da história do futebol brasileiro. É duro, é claro, torcedor vascaíno, mas acima de tudo será importante, pois pelo visto há muitos problemas por trás dos panos que serão colocados à disposição do torcedor nesses próximos dias. E é claro, nós como vascaínos sabemos mais do que nunca que quando se envolve erro de arbitragem e Vasco, há muita coisa que aconteceu nestes últimos anos. Muita coisa que inclusive poderá ir muito além do que apenas, de fato, erros de arbitragem. Muita coisa pode estar envolvida. E tenho certeza que quando a máscara cair, o Vasco será o clube mais prejudicado destes últimos anos. Mas enfim, né? A gente pode até falar, talvez até roubado destes últimos anos. A gente vai explicar essa situação aqui a você, a gente vai deixar bem claro tudo o que está acontecendo nessa CPI da manipulação de apostas esportivas. E além dessas muitas outras informações, falaremos também sobre o caso Zé Colmeia, né? Hoje sócio do Vasco da Gama, que foi praticamente banido do futebol do nosso Cruz Maltino, do Clube de Regatas Vasco da Gama. A gente vai explicar essa situação aqui a vocês no Acorda Vascão. Prometemos que ia explicar ontem no Boa Noite Gigante, o tempo acabou ficando curtinho, mas aqui vocês irão entender o que está acontecendo. E falar também sobre o nosso camisa 10 francês Dimitri Payet, né? Que sentiu no treino de ontem e agora é mais dúvida do que nunca para o jogo desse próximo sábado contra a equipe do Criciúma. Então é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado, você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é esse vídeo aqui, ó, que vocês estão vendo agora, sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. Tá, é claro, né, torcedor vascaíno, você que ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva para ajudar o nosso crescimento, mas também para não perder absolutamente nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Além disso, curta o vídeo, compartilhe o nosso conteúdo e aqui embaixo, ó, ative o seu sininho de notificação para que você não perca absolutamente nada se tratando do nosso Cruz Maltino. Show, Vascão! Bora então, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. A começar aqui, primeiramente, este Acorda Vascão com você, torcedor vascaíno, falando já sobre a CPI da manipulação envolvendo jogos e apostas esportivas, né? Ontem, a gente trouxe aqui no Boa Noite Gigante informações sobre o fato de ter sido convocado ao Senado Federal para prestar depoimento o árbitro Rafael Claus e também a árbitra Daiane Muniz. Esses dois, como dupla no Campeonato Brasileiro de 2023, estiveram escalados de forma conjunta em exatamente 11 das 38 rodadas. Isso foi visto por parte, né, da comissão da CPI como uma atitude muito suspeita, pois no máximo, no último Campeonato Brasileiro, duplas foram vistas se repetindo da cabine do VAR e do árbitro de campo em no máximo 3 vezes durante todo o Brasileirão. Já Claus e Daiane Muniz, 11 vezes tiveram essa dupla sendo repetida no desenrolar das rodadas. Então, isso foi visto, de fato, como uma atitude de suspeita. John Textor deu um depoimento, né, no Senado na última segunda-feira, e após o depoimento de John Textor, houve também novas convocações. Ontem se movimentou muitos bastidores, né, dessa CPI, e além de Rafael Claus e Daiane Muniz, outros também vieram a ser convocados para prestar depoimento, como Lani Gavioli, presidente do Tombense, Getúlio Marques Castilho, presidente do Londrina, Tairo Arruda, CEO do Botafogo e representante da Sport Radar, Glauber do Amaral Cunha, um ex-árbitro, Daiane Caroline Muniz, árbitra, Rafael Claus, também árbitro, que a gente trouxe a vocês, Hélio Santos Menezes Júnior, diretor de Governança e Conformidade da CBF, Wilson Luiz Seneme, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Eduardo Gussen, oficial de integridade da CBF, e Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF. Inclusive, né, sobre Edinaldo Rodrigues, hoje estará sendo julgada uma ação que pode destituir
Edinaldo Rodrigues da presidência da CBF. Imagina, né? A loucura que seria o presidente da CBF ser destituído do cargo hoje. Além de essa destituição acontecer por outras ações, não envolvendo apenas a CPI, há por trás disso tudo essa comissão que investiga hoje um pedido de manipulação que possa estar acontecendo dentro da Confederação Brasileira do Futebol. Então é realmente um clima complicado, um clima muito negativo. Dentre esses nomes que a gente trouxe a vocês, um dos nomes é, no caso, o ex-árbitro Glauber do Amaral Cunha, que teve um áudio vazado por ele e que o John Textor entregou à mesa do Senado Federal, que, olha, é de se arrepiar. Antes, porém, de a gente passar o áudio a vocês, eu quero que vocês deem uma olhadinha aí nas palavras, no caso de Cajuru. Para você quem não sabe, né, é difícil não conhecê-lo, para você que é um pouquinho mais novinho e provavelmente não conhece, Jorge Cajuru hoje é um senador, mas ele, antes de ser senador, ficou muito conhecido por ser um apresentador de televisão. Ele é apresentador, empresário, radialista, jornalista esportivo, já trabalhou, né, no meio do futebol, e ele hoje é o presidente dessa CPI que envolve a manipulação de resultados envolvendo apostas e jogos esportivos. E o Cajuru, nessa participação no Senado, falou sobre tudo isso que vem acontecendo dentro dessa CPI. Então, a gente que ontem trouxe as palavras de John Textor, fazemos questão de mostrar a você as palavras de Jorge Cajuru sobre essa CPI, que poderá colocar o futebol brasileiro. Paralisação urgente do Campeonato Brasileiro em função de nossa CPI ontem, do que declaramos da reunião secreta com o Joe Textor, o CEO majoritário do Botafogo do Rio, quando ele, Girão, eu, Portinho, Irã, veneziano, ouvimos tudo, soubemos tudo, temos um relatório nas mãos de 180 páginas, temos gravações, temos vídeos, vamos obedecer o segredo de justiça, mas algo a gente não poderia deixar de comunicar à imprensa brasileira e ao país do futebol, das chuteiras. E paralisar o Campeonato Brasileiro, qual é o motivo que solicita a associação? É o que foi denunciado sobre o VAR, que eu jornalisticamente adoro dizer VAR Ticatar, né? Porque com 5 câmeras eles não conseguem dar respeito à arbitragem no Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave. Estamos a 24 horas de um julgamento que pode novamente afastar o baiano, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Portanto, nós fizemos o nosso papel ontem. Eu penso que a Associação Nacional de Árbitros tem toda a razão, paralisar esse campeonato, a investigação nossa seguir, com apoio total da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República, e a gente desmascarar tudo, mostrar a verdade deste escândalo que é o maior da história do futebol brasileiro e, por consequência, a gente poder voltar a ver o futebol, a nossa maior paixão, tendo credibilidade e tendo os familiares brasileiros vontade de voltar aos estádios. Então, como vocês viram aí, né, torcedor vascaíno, de fato, uma grande loucura hoje o que vem acontecendo. E como a gente trouxe um dos profissionais que foram convocados a estar presentes para dar depoimento nesta CPI de manipulação de resultados e apostas esportivas, foi Glauber do Amaral Cunha. O Glauber do Amaral Cunha é um ex-árbitro. E esse mesmo esteve divulgado um áudio dele, inclusive, né, falando sobre exatamente a manipulação de resultados no futebol brasileiro. Inclusive, né, no jogo da Série C do Brasileirão. É assim, um áudio inacreditável. É um áudio que revela mais do que nunca como hoje o nosso futebol pode estar manchado, emaculado com essa praga, que é assim que a gente tem que falar, das apostas esportivas. Então, dê uma olhada aí, né, nas palavras de Jorge Cajuru, citando o áudio que vazou de Glauber do Amaral em uma partida da Série C do Brasileiro. Primeira mão, eu vou revelar. Ele mostrou a mim, entregou o telefone na minha mão, na reunião secreta, a gravação de um árbitro do Rio de Janeiro, não posso dar o nome por segredo de justiça, darei nos próximos dias, em que ele diz o seguinte: eu cumpri a minha parte, só que o outro lado, ou seja, o corruptor,
não sei se é um clube, se é um empresário, se é alguém de casa de aposta, mas não cumpriram comigo, não pagaram a propina prometida a mim. Eu dei o pênalti, depois de um agarra-agarra na área, eu inventei o pênalti, palavras dele na gravação, com a voz dele, não tem segredo. E depois desses agarras, vários, eu poderia marcar mais pênaltis, mas não marquei, porque eu fiz a minha parte, só que não fizeram comigo, não me pagaram. Essa gravação vai ser bombástica e já na semana que vem a gente vai trazer de forma secreta, e depois todos saberão, esse árbitro, para ele informar quem ofereceu o dinheiro a ele, qual clube, qual jogo, e a justiça é quem decidirá a sua condenação, certo? Primeiro eu falei então dessa parte bombástica entre o que o Joe Testor contou. Então, como vocês viram aí, né, realmente torcedor vascaíno, uma grande loucura, e após tudo que está acontecendo nesse momento, a ANAF, que é a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, tiveram aí nestas últimas horas um desejo de paralisar o Brasileirão. De acordo com a mesma, né, a competição está em xeque após acusações de John Textor, que atualmente é o dono, né, da SAF do Botafogo, sobre a manipulação de resultados. A ANAF enviou uma nota, né, afirmando que árbitros insatisfeitos e dispostos a protestar nas próximas rodadas do Brasileirão. Além disso, também há uma grande crítica por parte da ANAF ao presidente Edinaldo Rodrigues e também ao presidente da comissão de arbitragem, Wilson Seneme. Hoje a ANAF acusa tanto Edinaldo de não pagar os salários da arbitragem feminina e também acusa Seneme de um árbitro despreparado para estar no cargo que assumiu sem nenhum projeto. O cargo, no caso, da comissão de arbitragem da CBF. E em nota, né, a mesma diz que, nesse momento, pelo bem do futebol, o Brasileirão precisa ser paralisado e uma boa parcela de árbitros está disposta a dar esse grito de liberdade por não aguentarem mais tamanha indiferença e pouco caso por parte do presidente da CBF, que, em respeito ao futebol, deveria ter vergonha na cara e renunciar. São algumas palavras aí feitas pela ANAF com relação ao atual momento que se vive dentro do Senado Federal com essa investigação, né, da manipulação de resultados. Porém, mesmo diante desse posicionamento da ANAF, que volta a repetir, vascaíno em si, né, é a Associação Nacional dos Árbitros de Futebol, o senador, no caso Carlos Portinho, falou aí com exclusividade para a reportagem da Super Rádio Tupi e atualizou que nesse momento não há possibilidade nenhuma do Campeonato Brasileiro ser paralisado. De acordo com o senador, ele disse assim, ó, abre aspas, recebi uma notícia que falava que os árbitros queriam a paralisação depois da CPI. Mas se ler o texto era porque as árbitras mulheres estão com salários atrasados, com pagamento atrasado e porque estão com problema lá com a condição de arbitragem. Era isso, nada de CPI. O cara botou na manchete para chamar a atenção, mas não tem nada disso, cara. Pô, árbitro, você sabe, toda hora está lá na STJD respondendo, isso daí é normal, não tem ninguém é culpado não. Todo mundo em princípio é inocente, a gente tem que levar em consideração isso. Finalizou aí o senador. Então, até o momento, o Campeonato Brasileiro segue rolando, nada será suspenso, mas é de fato de ficar, é para ficar de olho, né? Assim, é para ficar ligado, e a gente aqui do canal vai fazer questão de trazer tudo a você. Eu sei que é o que muito provavelmente outros canais aí não estão falando com tanta frequência, mas a gente gosta de entrar muito nesses casos, né? Caso Maracanã, caso Reforma de São Januário, caso paralisação do futebol brasileiro. Vai muito além o nosso canal de falar apenas de reforço, de dia a dia de treino. A gente sempre faz questão de estudar, de fato, o assunto para trazer a vocês com autonomia, com o entendimento, tudo que está rolando nos bastidores do futebol brasileiro e principalmente da colina histórica. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários, pois é uma grande loucura que hoje acontece no nosso futebol. Falando em loucura, né? Loucura grande, inclusive. Ontem a bomba de fato estourou lá na associação, no nosso Vasco, né, associativo. Pois ontem foi confirmado que o Zé Colmeia, personagem ilustríssimo, um grande vascaíno, para quem frequenta a barreira do Vasco da Gama, sabe muito bem quem é o Zé Colmeia, não precisa ser jornalista, não precisa ter um canal no YouTube para conhecer o cidadão que é o Fernando Lima, mais conhecido, né, popularmente como Zé Colmeia. Um baita de um vascaíno, uma vascainidade vista em
poucos, ao meu ver, estou falando aqui como o Lucas, que trocou pouquíssima ideia com o Zé, mas sempre no papo que teve, nunca demonstrou ser um cara altivo, com vaidade, muito pelo contrário, olha para quem for de igual para igual. Isso é muito legal, porque é difícil ver na política do Vasco da Gama, principalmente alguém com tanto status, que tem o Zé Colmeia no meio da torcida, olhando de igual para igual com o torcedor. E o Zé foi sempre essa pessoa, que além de ter essa característica, de ter esse perfil, foi responsável por tirar a sede náutica da Lagoa de um lixo que estava e recolocá-la como uma das sedes mais bonitas hoje do futebol brasileiro. Eu sou cria aqui da Zona Sul Carioca. Assim, não tenho vergonha nenhuma de falar, porque para muitos é até ruim, né? Para muitos é feio, não sei. Acho que eu sou filho de papai, etc., mas não é bem assim. Então eu sou cria aqui da Zona Sul Carioca, eu estudava num colégio público ali, perto inclusive, né, da sede náutica da Lagoa. Eu estudava num bairro chamado aqui no Rio de Janeiro de Humaitá, eu estudava no colégio Pedro II, e a sede náutica da Lagoa era bem perto, andando, era algo em torno de 15 minutinhos. E eu ia muito à sede náutica da Lagoa quando estudava no meu colégio para comprar ingressos. Não sei se você aí que está do outro lado lembra disso, mas a sede náutica da Lagoa vendia ingressos do Vasco da Gama para as partidas. Havia uma época que os ingressos eram na sede náutica da Lagoa e num posto que ficava em Botafogo, um posto ali. E eu ia sempre comprar ingresso do Vasco ali na sede náutica da Lagoa. E eu que frequentava a sede náutica da Lagoa para comprar ingressos, não para entrar, adentrar, essas coisas. Assim, a sede era horrorosa, horrorosa. O entorno da sede, a iluminação da sede, era tudo muito ruim. Era tudo muito ruim. Desde a estrutura até os profissionais que trabalhavam. Até porque o atendimento na venda de ingresso ali era horrível também. Então tudo era muito ruim. E o Zé Colmeia pegou uma sede esquecida, abandonada, sem luz, com um remo assim insustentável, porque amigos meus remaram ali no Vasco da Gama e era algo tenebroso o remo do Vasco com relação à estrutura, era assim uma vergonha mesmo, era baixo nível do remo do Vasco da Gama. E o Zé pegou tudo isso, reformou, fez uma linda sede, se tornou referência, que hoje a Globo, que tem ali uma sede de jornalismo no Jardim Botânico, que é do lado da Lagoa, grava as suas entradas na sede náutica do Vasco da Gama. Se você reparar, o Globo Esporte aí do Rio de Janeiro, aqui, né, da cidade carioca, as entradas feitas pelo Globo Esporte são gravadas em frente à sede náutica hoje reformada do Vasco. Tudo isso passou pelo trabalho do Zé Colmeia. E o Zé ontem foi comunicado pela diretoria hoje do Vasco da Gama que está impedido de fazer qualquer tipo de trabalho na sede náutica da Lagoa. Não foi se explicado, apenas uma nota foi divulgada ontem, né, pelo próprio Vasco, uma nota que diz assim, ó: o Clube de Regatas Vasco da Gama comunica que preza pela sua imagem, integridade, história e valores. Por isso, reforçamos a importância de zelar e não vincular o nome da instituição a campanhas políticas, garantindo que o Vasco permaneça acima de interesses individuais ou partidários, ainda mais no ano eleitoral. As contribuições dos torcedores continuam sendo bem-vindas e devem ser encaminhadas à vice-presidência de patrimônio, a quem caberá orientar a utilização dos recursos, de acordo com as prioridades do clube, além de segurar a correta execução de obras e intervenções no patrimônio da associação. Ou seja, né, foi o Pedrinho que de fato botou a mão no negócio e falou: Zé, a partir de agora você não mexe mais na sede náutica do Vasco. E a partir de agora, o dinheiro que o torcedor quiser injetar no Vasco estará indo diretamente para a nossa vice-presidência de patrimônio, e de lá a gente vai encaminhar o melhor lugar para aí a doação do torcedor. Inclusive o próprio Pedrinho, nas suas redes sociais ontem, colocou, né, o tempo é absoluto dono da verdade, indicando que aconteceu aí alguma coisa por trás. Houve também posicionamento de outros, né, indo contra as palavras do Pedrinho e a atitude do Vasco em si, como o Júlio Brandt, que diz assim, ó, em sua nota: Zé Colmeia, assim como qualquer vascaíno que queira ajudar o Vasco, tem meu total apoio e solidariedade. E olha que estivemos em lados opostos no ano passado, mas o Vasco tem que estar acima de qualquer questão pessoal ou política. Além disso, também o Jorge Salgado, ex-presidente do Vasco, se manifestou assim: minha total solidariedade e agradecimento ao Zé Colmeia por tudo que vinha fazendo junto com a torcida na sede da Lagoa. Foi censurado? Pergunta feita pelo Jorge Salgado. Então, realmente, clima tenso, eu não entendi. Pela nota divulgada pelo Vasco, deve-se identificar assim algo que aconteceu no último domingo. Houve aqui no Rio de Janeiro uma passeata
Assim, não entendi muito bem o que rolou, mas sei que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, esteve presente no Rio, e um dos filhos do Jair, que eu não vou conseguir trazer o nome dele, mas foi um dos filhos, não sei se o Flávio ou algum outro, que há dois, né, que participou da política, eles estiveram presentes no ato com a camisa do Vasco da Gama. Então não sei se houve o envolvimento do Zé, e aí eu estou supondo, tá? Não é nenhuma informação, é uma suposição. Não sei se o Zé teve envolvimento nesse ato, né? Do filho do Bolsonaro, em plena Avenida Atlântica, estar vestindo a camisa do Vasco da Gama, o que não é normal de acontecer. Não sei se isso foi algo que pesou lá dentro para que o Zé Colmeia viesse ser afastado das atividades do Vasco. Não sei, estou supondo, assim, mas é a única coisa que eu vejo plausível diante da nota que o Vasco da Gama fez, certo? Hoje Zé está proibido de ajudar o Vasco da Gama, que é uma loucura, né? A partir do momento que o Vasco proíbe um torcedor a ajudar o Vasco, tem alguma coisa estranha acontecendo. Mas vamos ficar de olho aí, vamos ficar ligados e trazer a vocês. E para fechar aqui, este Acorda Vascão, falar sobre Dimitri Payet. Mas a minha grande expectativa é que nesse próximo domingo Payet voltasse às atividades no CT Moacir Barbosa, mas não irá acontecer. Ontem Payet, né, retornou aí às atividades, caso havia uma grande expectativa, para que ele voltasse sábado a campo. Porém, ontem no CT Moacir Barbosa, agora sim, Payet, que participou das atividades normal, tanto na segunda quanto na terça, ontem acabou sentindo. Se juntou ao grupo, fez a sua fisioterapia pela parte da manhã, mas acabou durante o treino com o elenco do Vasco sentindo o joelho. Ele sentiu o joelho exatamente por esse motivo. O camisa 10 vai manter a programação progressiva e vai ser reavaliado. No caso, não vai dar ali uma intensidade maior aos treinos visando o jogo do próximo sábado. Uma lesão aí que preocupa, né? Uma expectativa muito grande, principalmente pelo fato do país estar evoluindo gradualmente no seu dia a dia, mas pelo motivo de ontem ele acabar ter sentindo, né? Sentindo, perdão, o joelho. Isso foi algo que chamou a atenção internamente e há hoje uma possibilidade para que ele não entre em campo contra a equipe do Criciúma nesse próximo sábado no Caldeirão. É claro, preocupa muito, pois Payet é uma peça mais do que essencial para esse elenco. Cruz Maltina. A ficar de olho, a ficar ligado e trazer a vocês tudo que está rolando. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo desta quarta-feira, e já estaremos aí de volta com o nosso Fala Gigante hoje, diretamente de São Januário, da entrevista coletiva que terá com Hugo Moura, e depois voltaremos à noite, com Boa Noite Gigante. Se o Fala Gigante sai às 2, às 7 estaremos aqui, ó, com Boa Noite Gigante, pronto para você. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem, e como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.